adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente. E nós estamos felizes de receber você aqui. E eu quero, depois de te dar um bom dia, depois de falar com você que está aqui, você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Olha, Deus tem uma palavra de renovo para as nossas vidas, amém? Sabe, Deus deseja muito que eu e você venhamos sair daqui renovados, abençoados, felizes e, sobretudo, motivados de andar nessa direção que Ele deu para a igreja, de amar a Deus, servir a Jesus e cuidar das pessoas. E nem sempre nós estamos felizes, motivados ou até conseguindo enxergar essa visão que Deus deu à igreja. Então, se é o seu caso, nessa manhã você chegou aqui e olha essa palavra aqui, renovo, né? O renovar começa a partir de algo que a gente já tem. Mesmo que seja pouquinho que você tenha de Deus. Mesmo que seja pouquinho do amor que você tem de Deus, da graça de Deus, da alegria de Deus, é a partir do que a gente já tem, é que Ele vai fazer superabundar na nossa vida, amém? Então eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer muito pelo privilégio de sermos teus filhos, de sermos igreja, estarmos aqui nessa manhã linda que o Senhor preparou para nós. Queremos nessa hora, depois desse momento de adoração, que declaramos o nosso amor pelo Senhor e para o Senhor, a gente quer alinhar o nosso coração ao seu coração, Senhor. Nós queremos conectar a nossa mente ao trono da graça do Senhor. Eu quero te pedir muito que o Senhor, pela instrumentalidade do teu Espírito, Senhor, use a minha vida com poder e graça, mas também esteja com a vida do meu irmão. Nós temos preocupações, nós temos dúvidas, nós temos dificuldades na caminhada, nós temos pressões, sejam as pressões que estão do lado de fora ou aquelas que estão dentro de nós. Acalma o barulho de tudo isso, Senhor, e fale de maneira poderosa ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque somos teus filhos e temos uma igreja para congregar. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. É um texto lindo, né? E ele vai nortear a nossa vida. Ô, meu irmão, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Eu vou mexer aqui no celular porque eu esqueci que os slides estão aqui e que vão aparecer ali também. E aí a gente vai andar em sintonia. Isso, olha que beleza. Diz o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra.
Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abanas e Fartá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Você pode dar um glória a Deus? Maravilha. Olha, nós estamos diante de uma história linda. Estamos diante de uma história que conta o agir de Deus. Estamos falando da cura de um oficial, comandante do exército do rei da Síria. Verso 1 vai dizer: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. O texto vai dizer que ele era um oficial muito respeitado. O texto fala também de uma menina. E ela, quem vai informar que em Israel havia um profeta que poderia restaurá-lo da lepra. E então, levar o renovo para a sua pele e saúde como um todo. Naamã conta ao rei, que não perde tempo, não perde mesmo. E envia logo uma carta, envia riquezas, desejando ver o seu comandante curado, tendo em vista o respeito, o protagonismo, a honra que esse homem tinha diante do reinado. O rei de Israel, quando ler a carta, ele pensa e ele fala que esta carta seria um motivo, uma ocasião para conflitos. O texto vai dizer que ele fica muito preocupado, rasga até as suas vestes. E o que acontece? O homem de Deus, Eliseu, ele vai saber disso e ele vai tranquilizar o rei. Ele vai dizer para o rei: manda Naamã vir, mande, pode mandar Naamã vir, e pode mandar Naamã vir a Israel, que ele vai conhecer o Deus que atua aqui, um Deus que cura, que renova a fé, sobretudo também a esperança. Nós vimos o texto, profeta com sua autoridade e simplicidade, guarde isso. O profeta com a sua autoridade e simplicidade orienta, manda Naamã, olha, manda um mensageiro, e ele diz assim: vai, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã não recebe bem a orientação do homem de Deus. O texto diz que ele fica indignado. Pois ele pensou num evento. Ele pensou no momento onde ele mesmo, Naamã, seria o centro das atenções. Por isso a sua indignação. E aí, a partir da indignação, ele fala da maneira como o homem de Deus mandou o recado. Ele fala também dos rios. E enfim,
a indignação de Naamã trouxe dificuldade para o milagre ser realizado. Mas os seus servos, com uma pergunta, faz Naamã pensar, refletir. E não apenas pensar, mas atender, ou seja, fazer o que o profeta mandou e orientou. Então a sua pele foi renovada e foi restaurada. Estamos na mesma página. Te contei a história, li o texto, e agora eu quero pensar com você algumas coisas importantes. E eu queria que você ficasse ligado a algumas frases que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar ao seu coração. E a primeira, diante da narrativa bíblica, nós aprendemos que o renovo não chega com formalidade, mas com quebrantamento. Naamã queria formalidade, vai tocar a trombeta, ele vai entrar todo pomposo para receber a grande ministração e ele ser curado. Às vezes eu e você, de igual modo, queremos muitas formalidades. Queremos ser o centro da atenção e nos falta quebrantamento. O renovo não chega com formalidade, meu irmão. O renovo vai chegar na minha vida, na sua vida, com muito quebrantamento, com choro no quarto secreto, com propósito de oração. É assim que o renovo será vivido na individualidade e na coletividade como igreja do Senhor. Você pode dizer amém? O renovo não chega do nosso jeito. O renovo não chega do nosso jeito, mas de acordo com a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? O profeta ali estava representando a palavra de Deus. Ele está dizendo assim: vá, desça ao rio 7 vezes, você vai se banhar e será curado. O renovo não chega do jeito que você quer. Talvez você esteja esperando um grande congresso, uma grande conferência, que você vai num outro lugar para viver o grande renovo do Senhor. Talvez você não ainda viveu o renovo do Senhor porque você já sonhou, determinou para Deus, imaginou um cenário e Deus está te dando todo dia porções para que eu e você sejamos renovados para a glória do nome dEle. Porque a palavra, o que se prega aqui, o que você lê na sua casa é palavra. Ei, o renovo não chega do seu jeito. Aliás, às vezes a gente está no culto, né? Aí a gente está no culto, a gente fala assim: poxa, o louvor cantou isso, devia ter cantado isso. O pastor pregou esse texto muito conhecido, tão batido. E aí você está só criticando. Você não consegue receber nada, porque você determinou que o renovo vai vir na hora que você quer, com o texto que você quer, da maneira que você quer. Que era o que Naamã queria. Mas o renovo não chega do nosso jeito. Ele vai chegar de acordo com a palavra, porque é ouvindo a palavra do Senhor que a fé se renova e a graça chega na nossa vida. Glória a Deus. O renovo é vivido na obediência. O renovo é vivido na obediência e não na reclamação, na chateação, na indignação. Naamã traz dificuldade ao milagre. Ouça isso. Talvez o milagre não chegou na sua vida porque você mesmo, com a sua crítica, com o seu achismo, com a sua altivez, com aquilo que você acha, você trouxe dificuldade ao milagre. Foi o que aconteceu com Naamã. Poxa, eu queria que ele chegasse, o homem de Deus ia ficar em pé, ia ministrar a bênção, ia tocar sobre aquilo que a pele que estava com dificuldade. E aí ele começa a se indignar, e ele começa a reclamar, e ele fica tão furioso que ele fala dos rios
de Israel, dizendo que os rios aonde eles estavam não eram melhores. Ei, cuidado para a sua indignação com pouca coisa e inviabilizar o milagre que Deus quer para a sua vida. Meu Deus. Naamã, se ele não tivesse gente de bem, outra coisa que eu aprendo que não está nem ali no esboço do sermão, eu e você precisamos ficar rodeados de gente que nos abençoa. Porque você imagina se aquele servo de Naamã fala assim, é mesmo, hein? Que homem de Deus sem consideração. Não. Quando a gente tem boas pessoas, uma rede de relacionamento potente, ele leva a gente para um patamar mais elevado e a gente é abençoado, amém? Uma pergunta. Jesus usou muito essa técnica, né? Jesus sabia muitas coisas, de vez em quando Jesus perguntava. E aí os servos diziam assim, os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa tão difícil, eu não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, que seja purificado. Ei, troca a sua indignação pela simplicidade do cristianismo, que bênçãos vão chegar na sua vida. O renovo é vivido na obediência, na submissão, numa escuta ativa, numa motivação de fato, obedecer a Senhor. O verso 14 nos dá algo muito importante que eu queria a sua atenção. Diz que assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A sua pele foi renovada. Qual foi a ação que Naamã teve que fazer? Assim ele desceu. Naamã desce ao rio. O profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6, diz que esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você pode dar um glória a Deus? Na versão NAA, diz que esta é a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro. Obrigado, Bruna. Obrigado. Levante-se e desça. Meu irmão, se Naamã desceu o rio, Jeremias desce a casa do oleiro. Eu e você precisamos, de fato, entender que só seremos renovados quando eu e você descermos desse pedestal. Quando eu e você descermos com a nossa natureza terrena e carnal, e então assumirmos a nossa condição de servo, a natureza espiritual, e aí Deus há de nos abençoar poderosamente. O renovo chega quando descemos para onde Deus manda. Se Naamã desce às águas do rio, se Jeremias, o profeta, desce à casa do oleiro, Deus está dizendo que em algum momento da nossa vida, eu e você
precisamos entender, seja o que for, desça e se submeta à doce e poderosa presença do Senhor. Tem uma fala que Deus colocou no meu coração, que é a fala do pastor Zé Wellington na quarta-feira, que diz: o renovo chega mais facilmente quando pisamos no terreno do extraordinário quebrantado. Na quarta-feira, se você não esteve aqui, pastor Zé Wellington, eu já tive com mais 2, 3 pessoas e falando, ouça essa mensagem. Uma mensagem que fala do renovo com a visão do encorajamento. Se você está sem coragem, se você está desanimado, vai no canal da igreja e olhe lá, quarta-feira tem uma mensagem para colocar a gente de pé. Se você está prostrado, você vai levantar. E aí Deus me dá essa frase junto com aquela que o pastor Zé Wellington ministra: renovo chega mais facilmente quando pisamos no terreno do extraordinário quebrantado. Naamã estava no terreno do extraordinário, mas sisudo, tem que ser do meu jeito. Experimentou alguma coisa? Não. Até ouvir os seus servos e submeter à voz do Senhor. O renovo chega na nossa vida mais facilmente quando estamos quebrantados. Naamã desce o rio, Jeremias a casa do olheiro. Desçamos na nossa condição de servos, de mordomos ou de discípulos, porque ele vai agir, o renovo vai chegar e de mãos dadas juntos seremos instrumentos de bênção. Você está comigo? Diz amém. Vamos ler essa frase todos juntos, vamos lá? Naamã teve que descer ao rio. Querido, eu quero te dizer que o renovo vai chegar, vai nos dar nova vida, novo vigor, novo ânimo, uma alegria e uma palavra restauradora para as pessoas e para a autoridade na oração e, sobretudo, a aprovação no coração. Sabe o que Deus quer? Deus quer ver o nosso coração aprovado para Ele ministrar o renovo. Deus quer ver o nosso coração aprovado para ministrar o renovo. E para Ele aprovar o nosso coração, a indignação tem que ir embora. A dependência precisa chegar. O reconhecimento de que Deus tudo pode e que Deus faz. Essa história aponta para Jesus. Como assim, pastor? Ela aponta para Jesus. Inclusive, o próprio Jesus falou dela. Lucas 4, 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Porque aponta para Jesus. É Ele quem retira o nosso pecado, o pecado do nosso coração. Ministra o renovo de uma vida nova para vivermos em novidade de vida. Logo o renovo chega na nossa vida. Nós vamos cantar uma canção agora. Como é que o renovo chega para você? Você está esperando formalidade? Ei, troque a formalidade por quebrantamento. Sabe o que Deus está falando no meu coração agora? Que no quarto secreto, onde tem recompensa para a gente, não tem formalidade, mas tem intimidade. Deus quer a gente no quarto secreto, onde a gente foi embora. Onde a gente está muito ocupado e distraído, que a gente não vai mais lá, né? Quanto tempo você não acorda de madrugada para falar com o papai lá no quarto secreto? Quanto tempo você não coloca, desde que você acordou e você vai mirar um horário, seja o melhor horário para você, esse horário é do Senhor. Eu vou orar 3 minutos, 5 minutos, mas serão do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, nós vamos cantar uma canção. Se você chegou aqui muito altivo, chateado, indignado, Deus trouxe a vida de Naamã e, sobretudo, a ida do profeta à casa do oleiro. Será que Deus não está te perguntando hoje, eu posso fazer na sua vida o que eu fiz com o barro nas mãos de um oleiro? Sabe, às vezes, qual a diferença do barro na mão do olheiro sobre a nossa vida? É que o barro está facinho. Olha aí, Severino. O barro está facinho, ele pega o molde de Deus. A gente não, a gente está resistindo. E aí a gente não consegue, está facinho. E a gente não consegue se modelar ao molde de Deus, porque a gente está resistente. Naamã estava resistente, não viveu o milagre. Quando ele se abre, quando ele fala assim, agora sim, Senhor, me submeto. Aí Deus faz. Aleluia. Ei, fica facinho na mão de papai. Não resiste não, para resistir é resistir ao pecado. Para resistir é resistir à chateação, para resistir à proposta do inferno, mas para submeter, a gente precisa submeter à presença e à vontade do Senhor. Dá um glória aí, aleluia. Então vamos cantar, e depois a gente ora, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Enquanto nós estávamos sendo ministrados na canção, esse texto eu relutei a beça, eu tirei do esboço. Eu estava ali, Deus falou assim, precisa ler o texto. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos. Vou ficar só com olhos altivos, foi porque o que Naamã tinha. Às vezes eu e você estamos com altivez. E quando nós estamos altivos diante do Senhor, é sinônimo de arrogância. Naamã foi arrogante. E a sua indignação inviabilizou até ali o milagre. Mas quando ele se quebra, ele vive o renovo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ei, menos de você e mais da minha graça. Ele fala para mim, fala para você. Ele é o dono dessa casa. Ele é o dono da sua vida, da nossa vida. E Ele está dizendo, menos, mais da graça, menos da indiferença, mais do amor, menos do ceticismo, mais da fé. O menos é mais. Você quer viver o renovo? Ele vai chegar mais facilmente quando a gente se quebranta. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus está tratando, porque na minha tratou um monte. E eu sou o primeiro a estar aqui. E nós vamos orar. Esse é um momento, talvez algumas bênçãos, alguns milagres você não viveu, porque você está muito altivo. Você se garante muito. Se garante não, mas se dependa da atuação do Espírito Santo do Senhor. Com a aliança com o Senhor e o Espírito Santo é a palavra, aí você pode se garantir, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então vamos orar? Põe a mão no coração aí, hein? É hoje, hein? É hoje. Quarta-feira Deus já começou a falar de coragem, é porque em algum momento pode ser que a gente vá enfrentar alguns desafios daqui para frente e a gente vai ter que ter coragem. E hoje ele bota a gente de pé, ele coragem, mas não é altivez. Coragem com dependência. Coragem entendendo que tem que segurar na minha mão, porque sou eu que faço, a obra é minha e eu que abençoo os trabalhadores da seara. Você é trabalhador da seara, depende do Senhor. Hoje é dia de quebrantamento, hoje é dia de chorar na presença do Senhor, hoje é dia de pedir perdão pela nossa altivez, pela nossa
prepotência, presunção, achar que a gente sabe alguma coisa. Ei, a gente sabe nada. A gente precisa entender a palavra, precisa submeter à presença do Espírito Santo e fazer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que nos cabe. Então põe a mão no coração e a gente vai orar. Oh meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã linda que o Senhor preparou para nós. O Senhor, através da sua palavra, traz a vida de Naamã, traz o movimento que o profeta Jeremias fez em ir à casa do olheiro como dois exemplos importantes para que nós venhamos experimentar o renovo nesse tempo. E o Senhor ministrou ao nosso coração que o renovo não chega com formalidade, mas com quebrantamento. E ele não chega do nosso jeito, mas de acordo com a sua palavra. E que o renovo é vivido através da obediência. Então, em nome do Senhor Jesus, que eu e meu irmão, que a nossa igreja possa descer no lugar aonde o Senhor quer, descer nas áreas que o Senhor está ministrando, tira toda a altivez, tira toda a presunção, e que a gente possa olhar o movimento que o Senhor fez na casa do olheiro, e que nós, sem resistência, Senhor, tira a resistência da nossa vida, mas que a gente possa ser barro, e que o Senhor possa nos formar como um vaso nas mãos de um olheiro. E aí, quando nós estivermos como vaso formado, o Senhor vai encher de graça, o Senhor vai encher de autoridade, o Senhor vai nos dar uma vida de santidade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para sermos renovados e vivermos algo novo hoje e os próximos dias, algo novo, sim, Senhor, para a glória do teu nome. Oh, aleluia! Adore ao Senhor!